Fala pessoal, seguindo para a questão de número 61 da nossa prova, Fundação Getúlio Vargas, prova para engenheiro eletricista, questão de número 61 diz o seguinte: dado um sistema elétrico trifásico a 3 fios, equilibrado, com a fonte em estrela e a carga em estrela, a sequência de fases ABC, ou seja, sequência direta, fonte equilibrada, carga equilibrada, sequência direta. E a tensão da fase A em relação à fase B, tensão AB, é igual a 200 volts, com um ângulo de fase igual a 40 graus. Sabe-se que a impedância de cada carga monofásica que compõe a carga trifásica é igual a 5 ohms com um ângulo de 20 graus, ou seja, nós temos uma impedância, né? E a corrente elétrica na fase A é igual a, ó, ele quer que a gente identifique qual é a corrente na fase A desse sistema. Vamos desenhar aqui no nosso sistema, a gente tem uma geração em estrela, nós temos uma geração em estrela, e nós temos uma carga também em estrela. Nossa carga também está em estrela. E aí, o problema nos dá alguns valores. Ele fala que a nossa carga, por exemplo, a impedância da nossa carga, ela é 5 com ângulo de 20 graus ohms. E todas as impedâncias têm esse mesmo valor. Aqui a gente tem um Z e um Z, e eles possuem esse mesmo valor. E a nossa geração, vamos considerar que a gente tem o A, B e o C também. A, B e o C. E vamos fazer a conexão entre esses pontos, né? Fazer aqui C conectado com C, A conectado com A, B conectado com o terminal B. E a informação e a questão, ela também informa para a gente uma relação das fases. Ela diz que a fase A, tensão da fase A em relação à fase B é igual a 200 volts, com um ângulo de fase igual a 40 graus. Vamos desenhar aquele nosso esquema que a gente conhece bem de sistema trifásico, que nós temos aqui o vetor da fase A, nós temos aqui no sistema ABC, sequência direta, o vetor da fase B, vetor da fase C, todos com o mesmo módulo e defasado de 120 graus entre si. E nós temos aqui também o vetor da fase AB, nós temos aqui o vetor da fase BC e nós temos aqui o vetor da fase CA. E nós sabemos que essa defasagem entre a fase A e a fase AB, ela tem um θ igual a 30 graus. E o problema diz para a gente que a nossa fase AB, desculpa, a nossa fase AB, ela tem um módulo de 200 volts e ela tem um ângulo de 40 graus. Pronto. Não precisa identificar quais são os módulos e os ângulos das outras fases. A única que nós vamos precisar aqui especificamente é da fase A, né? E ele pergunta para a gente qual é a corrente da fase A. Como a gente encontra a corrente da fase A? Primeiro, a gente precisa da tensão da fase A. Sabendo que a tensão da fase AB é 200 com ângulo de 40, a gente sabe que a tensão da nossa fase A ela vai ser igual a essa tensão de linha, 200, dividido para a raiz de 3. E qual é o ângulo? O ângulo ele tem uma defasagem de 30 graus. Então, a gente tem que o ângulo vai ser 40 menos 30. A gente vai ter um ângulo de 10 graus. Então, nós temos o valor da nossa fase A, isso aqui em volts, tá? Essa fase AB também em volts. E ele pergunta para a gente, qual que é a corrente da fase A? Ele está querendo saber qual que é o valor dessa corrente. E agora, com esses dados, a gente consegue identificar qual que é esse valor, né? Vamos lá? Vou fazer aqui de azulzinho aqui. Vamos lá. E que valor é esse?
a gente tem que corrente, ela vai ser igual a tensão dividido para a nossa impedância. Então, a gente tem que a nossa corrente, ela vai ser a nossa tensão da fase A em relação a esse ponto aqui, né? Por isso que a gente está falando aqui que isso é uma tensão de fase, não é 200, mas é 200 dividido para a raiz de 3, defasado da tensão de linha para a tensão de fase, que é menos 30 graus. Então, a gente tem aqui 200 raiz de 3. Então, vamos lá. Nossa tensão, ela é 200 dividido por raiz de 3 vezes o nosso ângulo, que é 10 graus. E quanto que é a nossa impedância? A nossa impedância, ela é igual para todas as fases. Então, ela é 5 com ângulo de 20 graus. Então, a nossa corrente, ela vai ser igual a 200 dividido por raiz de 3 vezes 1 sobre 5 vezes o nosso ângulo, que nesse caso vai ser 10 menos 20. A gente vai ter menos 10 graus. Então, a nossa corrente elétrica, ela vai ser 200 dividido para 5. A gente tem aqui 40. Esse raiz de 3, como a gente vê no tipo da resposta, né, o modelo da resposta que ele quer, ele está pegando um raiz de 3 negativo. Então, é uma raiz que fica no denominador. Então, vai ficar aqui raiz de 3 vezes o nosso ângulo, que é menos 10 graus, isso aqui em amperes, né? Então, a nossa resposta é essa. A nossa corrente vai ser igual a 40 vezes 3 elevado a menos 0,5 vezes um ângulo de menos 10 graus. Então, qual resposta que corresponde ao valor que a gente encontrou? É a letra D, né? Se a gente for no nosso gabarito da questão de número 61, questão de número 61, gabarito, letra D. Pessoal, questão bem interessante de sistema trifásico, tá? Não é uma questão que viajou, que correu muito em relação àquilo que a gente já conhece. Vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, que faça um comentário, né? O que que você achou dessa questão? Foi uma boa questão, ela foi bem desenvolvida, né? A FGV fez um bom enunciado, dessa vez eu acho que ela fez sim um bom enunciado e uma boa questão. E até a próxima e bons estudos.